Olá, Peise, professora Bruna Oliveira de História, e o nosso tema de agora é falar sobre a Era Vargas e o Estado Novo, né? Bom, primeiramente vamos lembrar como Getúlio Vargas vai chegar ao poder, né? Havia aí um movimento dentro da República, vamos chamar assim, entre paulistanos e mineiros, chamado de República do Café com Leite, em que um indicava ao poder, né, São Paulo indicava um ao poder, e na outra vez, Minas indicaria e chegaria então ao poder quem Minas indicasse. Só que houve aí um determinado momento em que São Paulo, estando no poder, não quis abrir mão, né, do poder e falou, ó, não vamos ceder a vez para os mineiros para poder fazerem aí, colocarem seu presidente. Nós faremos de uma outra forma, os paulistas farão de uma outra forma. Os paulistanos, então, queriam manter o poder nas suas mãos. E como eles fizeram isso? Indicando Júlio Prestes para aí poder continuar o legado paulistano. No entanto, Minas Gerais se revolta quando esse acordo é quebrado e se une ao Rio Grande do Sul, né? Quando se une ao Rio Grande do Sul, encontram então Getúlio Vargas, como vocês podem ver aqui, muito bem representado. Getúlio Vargas, um militar, sempre com as suas roupas militares, sempre muito ativo, sempre muito sim senhor, não senhor. E aí ele chega num primeiro momento e diz, olha, calma, vocês estão brigando demais, não precisa disso, né? Eu vou entrar aqui para acalmar os ânimos, porque me pediram. Mas calma, fiquem tranquilos, que eu só vou ficar aqui, dar uma arrumadinha na casa, fazer o que eu preciso fazer, e depois eu vou embora, eu saio, não tenho interesse nenhum de continuar. As pessoas compraram esse discurso, né? E aí Getúlio Vargas, quando chegou ao poder, em 1934, ele já está ali consolidado, ele tinha que sair em 1934. Afinal de contas, eram só 2 anos, né, da Constituinte. Mas aí ele declara o estado de sítio, ele toma o poder, né? E nós temos, então, o golpe de 1934, que é quando Getúlio se recusa a sair do poder e transforma aí, nós temos nosso primeiro modelo ditatorial funcionando no Brasil. Bom, primeiramente, é importante que nós ressaltemos aqui que a figura de Getúlio Vargas, ela é muito controversa, né? Controversa porque Getúlio Vargas por muitas pessoas da classe baixa, pobres, né? Eles falavam assim, olha, não, Getúlio significa mudança, se nós continuarmos aqui com o getulismo, eles vão mudar. Então Getúlio foi apelidado de pai dos pobres, mas ele também era mãe dos ricos, né? Ou seja, ele tinha ali, ele dava ali o que o povo precisava para poder manter ali tudo funcionando dentro da forma como ele queria, né? Mas não vamos esquecer que Getúlio Vargas era um ditador. E todas as pessoas, o que é uma ditadura? Se você pensa diferente nesse contexto, você é perseguido, né? Um grande exemplo disso que nós temos na figura getulista, efetivamente, é Olga Benário, que foi enviada grávida, ela era judia, foi enviada para os campos nazistas e foi morta, né? Então, assim, Getúlio Vargas, ele era uma pessoa implacável para conseguir o que queria. Então, nesse momento, Getúlio Vargas se torna, ele se mostra como um presidente ativo, necessário e extremamente autoritário. Mas as pessoas precisavam do autoritarismo dele, segundo ele pensava e tudo mais. Não à toa ele ficou 15 anos no poder, né? Então, assim, dentro desse governo que agora é constitucional, nós temos os votos secretos. Então Getúlio, ele fala, olha, as pessoas agora elas podem votar, as mulheres podem votar, os analfabetos, vamos pensar, podem votar também, mas aí quando ele fala, e aí, peraí, rapidinho, vamos voltar um pouquinho, porque isso é muito engraçado. Em 34, ele cria o voto secreto e fala, olha, agora mulher é analfabeto, pode votar, tá tranquilo.
E em 1937, ele declara o estado de sítio, ou seja, nós temos menos de 3 anos podendo escolher, podendo votar, podendo fazer alguma coisa, embora não tenha acontecido nenhuma eleição, mas ele estabeleceu o voto secreto, ampliou aí os direitos de quem podia e de quem não poderia votar, né? Enfim, e aí uma das grandes bandeiras, né, que o Getúlio levantou naquele momento, e que ele conseguiu fazer naquele momento, foram os direitos trabalhistas, que nós conhecemos como a CLT, né? A consolidação das leis trabalhistas. Aí todo mundo olha e fala assim, olha, Getúlio Vargas, ele era muito bonzinho, olha como ele pensou na gente, a gente nem precisou pedir, ele fez a carteira de trabalho para nós. É mentira, porque Getúlio Vargas, o que ele queria, na verdade, era calar, era sufocar um movimento grevista muito forte que cobrava do governo que os salários fossem mais justos, que houvesse igualdade, que houvesse um lugar de trabalho saudável para que essas pessoas pudessem trabalhar, né? E o ministro de Getúlio Vargas é João Goulart, né? E é importante vocês guardarem esse nome, porque nós vamos falar muito sobre isso quando nós formos entrar no assunto de ditadura, né? Mas aqui o João Goulart, ele é muito significativo porque ele vai trazer um tom, digamos assim, mais moderado para o governo e a figura de Getúlio Vargas, né? E uma das coisas mais importantes que eu acho que Getúlio Vargas fez, isso é o que deixa a maior marca dele, e por isso até as pessoas têm essa impressão de que ele é o bom velhinho, é que ele faz o que a República inteira, durante toda a sua história, não consegue. Ele faz com que as pessoas se sintam incluídas agora no processo republicano. E como ele cria essa falsa ideia de pertencimento? Com a consolidação dos direitos trabalhistas, né? Então, o nacionalismo econômico para Getúlio Vargas é muito importante. Então, era necessário valorizarmos a nossa economia, fazer crescer a nossa economia e deixar aí tudo para trás, certo? Então, nós temos esse bom velhinho aqui nesse momento, governo constitucional, a forma que como ele foi se alinhando para poder deixar com que todo mundo se sentisse participante daquilo, havia o ar de normalidade, mas não era um ar de normalidade, porque nós estamos falando de um Estado que é ditatorial, né? Bom, eu costumo dizer que Getúlio Vargas ele fez a cama para que a ditadura se estabelecesse em 1964, porque em 1937 ele declara o estado de sítio. O que é o estado de sítio? Significa dizer que se ele desconfiar que você está envolvido em alguma prática criminosa, ele não, né? No caso, os policiais que estavam sob o comando, enfim, dele, olhava assim, ó, pera, essa pessoa está meio suspeita, elas podiam invadir a sua casa sem qualquer aviso prévio, tá? Podiam invadir, quebrar, fazer o que for. Isso é o estado de sítio, que dá a ele poderes total e absoluto para que nada saia, digamos, do seu controle, certo? Bom, e aí, nesse momento, está acontecendo a Segunda Guerra Mundial. E o nosso querido Getúlio Vargas se identifica muito com as ideias fascistas que estão sendo eclodidas, que estão acontecendo nesse momento, certo? Então, essa é a figura de Getúlio Vargas, uma figura de um cara autoritário que decreta o estado de sítio, que cria o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é responsável aí por, como é que nós vamos dizer, como é que fala? Fiscalizar, né? Eu não vou fazer nada, só vou dar uma olhadinha no que a imprensa está falando, e se eu não gostar muito do que a imprensa está falando, eu corto eles ali, eu corto essa edição e mando prender, mando matar, tá tudo certo, ninguém tá vendo mesmo, tá tudo beleza. Então, o trabalho e o populismo dentro dessa industrialização que é nacional
começa aí a acontecer. Então, a figura de Getúlio, ela é muito controversa, né? Então, nós temos aqui também os integralistas e os aliancistas, né? Os integralistas comungavam muito da ideia getulista de que tudo tinha que continuar exatamente igual, que a sociedade não tinha que mudar, ou seja, a sociedade tinha que se ficar estamental. O que é estamental? É não haver mobilidade social. Se você nasceu rico, você vai morrer rico. Se você nasceu pobre, você vai morrer pobre, né? Ou seja, não tem digamos, essa ascensão, essa mobilidade, né? E os aliancistas, ao contrário, propunham que nós tivéssemos direitos iguais e que as pessoas fossem melhor assessoradas pelo Estado, né? Então, é óbvio que essas ideias aliancistas vão perder força e os integralistas ali vão apoiar Getúlio e tudo mais durante um determinado tempo, enquanto, é claro, Getúlio serve aos interesses dele. Então, nós jamais podemos esquecer que Getúlio Vargas brilhantemente inclui todo mundo na República, dá essa falsa ilusão de que agora está tudo bem, mas não nos esqueçamos, estamos falando de uma figura ditatorial que sai em 1945, depois de 15 anos no poder, porque ao final da Segunda Guerra Mundial, as pessoas já estavam cansadas de tanta matança, de tanta desigualdade. E as ideias do Getúlio, como eram muito ligadas a ideias fascistas, enfim, e havia o horror que foi a Segunda Guerra Mundial, com a morte de diversas pessoas, enfim. Então, as pessoas falaram, olha, eu não quero mais, chega, e aí Getúlio teve que sair do poder, ok? Getúlio se retira e a figura autoritária de Getúlio também se retira do poder e aí ele sai e é isso aí. Bom, resumo do nosso bate-papo de agora. Era Vargas e o Estado Novo, o que foi o governo constitucional, voto secreto, os direitos trabalhistas, o que eles significaram, o nacionalismo econômico como bandeira de Getúlio Vargas, o segundo momento aqui, governo ditatorial, estado de sítio, Segunda Guerra Mundial, industrialização, trabalho e populismo, e falamos sobre os integralistas e os aliancistas. Sugiro que vocês tirem uma foto do quadro para que vocês possam consultar sempre que forem estudar. É isso, tamo junto e até a próxima.